Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Nós estamos muito felizes, né? Faz algum tempo já que a Jéssica, cadê a Jéssica? A Jéssica tem falado comigo aí pelo Instagram para agendar essa data. E eu, em virtude da pandemia, você sabe, né, Diogo, eu não tenho saído para ministrar. A gente praticamente ficou em casa, cancelou uma série de conferências. O ano passado era para ter ido para 4 países, a gente não foi nenhum. Esse ano também cancelamos. Mas a Jéssica me mandou uma mensagem tão carinhosa, falando do casamento de vocês. Ela fazendo assim, ó. Eu falei assim, não tem como dizer não, né? E ainda mais para celebrar algo tão importante que 10 anos de casado. Esse ano eu estou completando com a minha esposa 23 anos de casado. E você sabe que é triste a gente falar que hoje em dia, dentro da igreja, pastores que completam 23 anos de casado é uma raridade com a mesma mulher, né? E então eu sei que vocês estão num caminho aonde Deus está levantando vocês, não só como a sua filha falou, pais que são referência, uma inspiração para ela, mas para uma geração. Vocês, acho que o coração de vocês de filhos está transformando vocês em pais genuínos para essa casa. Então a gente vem aqui só para somar na celebração que na verdade são dos filhos. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. A Leila te mandou um abraço, um beijo, né? Hoje nós tínhamos uma série de compromissos locais, mas e tinha até o jogo do São Paulo, cara. Olha o que a Jéssica me arrumou. Eu estava vendo o jogo do São Paulo sendo campeão depois de não sei quantos anos. Saí no final do segundo tempo, ouvindo no rádio, né? Mas cheguei aqui, o Jefão até falou assim para mim, eu acho que o culto vai ser bom hoje, se o São Paulo perdesse. Mas nós estamos muito felizes, viu? Uma alegria estar aqui com vocês. Acho que nem vocês dois sabiam que eu viria, né? A hora que eu cumprimentei, eles olharam com uma cara. Boa noite, irmãos. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. E eu creio que a palavra de hoje seja algo que o Senhor está falando muito comigo nos últimos meses e que vai contribuir muito com a sua vida. Vendo a tua filha falando nessa noite, eu me lembrei muito da semana passada. A semana passada nós tivemos um trabalho para adolescentes e jovens na igreja. E eu fiquei muito impactado porque eu cheguei na igreja e tinham mais de 500 jovens e adolescentes juntos, se reunindo depois de muito tempo. E eu sei o impacto que essa pandemia tem trazido para essa galerinha, né? É uma época que você anda em grupo, que você vive em grupo e de repente você é privado disso, enfiado dentro de casa. A maioria dos lares hoje possuem conflitos e as crianças e os adolescentes ficam ali dentro sofrendo uma série de coisas. E quando nós pudemos reunir novamente toda aquela galera na igreja e ver um trabalho tão excelente que foi feito, teve uma ministração, daí depois separaram em grupos por faixa etária e me pediram para eu ministrar para a molecada de 14, 15 anos. E eu fui, né? A gente sentou numa roda. E para cada roda que se montava, eles levantavam um jovem líder para estar junto com o pastor que ia ministrar. E na minha roda, quem colocaram junto foi meu filho, o Caio, que tem 18 anos. E quando eu comecei a conversar com aqueles jovens, com aqueles adolescentes, a palavra mais forte que o Senhor trouxe ao meu espírito foi rejeição. Como essa palavra tem sido a tônica na vida de crianças, adolescentes e carregam isso para toda a sua fase adulta. Quando eu começava a ouvir aqueles adolescentes, a maioria deles falavam sobre isso. Meninos que eram agredidos pelos amigos mais velhos na escola, meninas que eram zoadas pelos coleguinhas por causa de um físico, por causa do jeito de falar. Enfim, é uma idade meio cruel em termos de apelido, de bullying, mas de uma raiz muito mais profunda que se manifesta, que é a rejeição.
E quando eu comecei a falar sobre esses diversos assuntos que trazem a rejeição, meu filho levantou a mão e falou assim: pai, posso partilhar algo? E eu pensei assim, o que esse moleque vai falar de rejeição? Cara, pensa em uma criança que foi desejada. Eu orava para o meu filho, eu acho que desde que eu tinha 15 anos de idade, Vilma, eu sonhava ter um filho homem. Quando eu me casei, minha esposa se casou comigo muito nova, e a gente recém-casado, eu falei assim: vamos ter um filho? Ela falou assim: calma, espera. E depois de 3 anos de casado, a Leila engravidou, e quando eu descobri que aquele filho seria um menino, irmãos, eu orei sem brincadeira, todos os dias durante a gestação, todos os dias eu punha a mão na barriga da Leila e conversava com o Caio no ventre da minha esposa, por todos os dias. Então, se tem alguém que foi desejado, que foi esperado, foi meu filho. E quando ele levanta a mão num assunto de rejeição, eu falei: o que ele vai falar? Ele nunca experimentou isso. E foi então que o Senhor me disse: eu vou te ensinar algo a respeito de rejeição mais profundo do que você imagina. Eu já ministro sobre rejeição há muitos anos. Se você entrar no YouTube, lá no Ministério Sonho de Deus, uma das palavras mais assistidas é uma palavra que eu ministrei sobre rejeição, acho que 10 anos atrás. E eu entendia que a rejeição, ela precisava de um gatilho externo para se manifestar. Algum assunto, término de um namoro, traição, bullying, alguma coisa que acontecia que disparava a rejeição. E naquele dia, naquela roda, semana passada, vendo meu filho falar, Deus me ensinou algo que eu não sabia, Diogo. Porque o meu filho levantou a mão e começou a contar para aqueles adolescentes de 14, 15 anos, que ele cresceu na igreja, que ele sempre foi muito amado, que ele sempre teve muitos amigos, mas que quando ele chegou na idade dos seus 12, 13 anos, ele percebeu que a maioria dos amigos dele eram mais velhos. A galera que ele andava era cara de 18, 19 anos, os irmãos da igreja. E teve um dia que ele acordou com um pensamento. Ele falou: esses caras não são meus amigos. Não é possível esses caras com 18, 19 anos gostarem de mim. Meus assuntos são diferentes, eu sou muito mais criança que eles. Eu acho que eles estão comigo só por interesse de estarem perto do meu pai, que é o pastor. Vocês estão entendendo? Ele não tinha nenhum motivo real, mas um pensamento surgiu que os amigos dele gostavam dele por causa de um interesse em se aproximar de mim, que era o pastor da igreja. E aquilo foi suficiente para ele se afastar da igreja, para ele se afastar dos amigos da igreja e buscar amigos fora da igreja, porque ele começou a criar uma rejeição com relação à igreja. E foi então que, ouvindo aquilo, o Senhor me falou: a rejeição, ela não nasce de um gatilho externo. A rejeição é uma herança que foi passada de geração em geração desde a queda do homem. Porque quando Deus criou Adão perfeito. Deus criou Adão pleno. Adão não tinha nenhuma necessidade, Adão não tinha nenhum conflito interior, até que ele tentou, através da sua própria força, fazer as coisas do jeito dele. Ele desobedeceu a uma direção de Deus. E a Bíblia diz que quando ele desobedeceu, quando o pecado entrou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder. Nesse momento a rejeição entra na humanidade. Ele se sentiu, ele falou assim: agora eu não sou mais aceito. Ele viu que ele estava nu e ele buscou uma folha de figueira para cobrir a sua nudez, para poder se aproximar diante de Deus. Aquela atitude de Adão é o que acontece com a gente até hoje. A rejeição nos faz buscar elementos externos para que a gente possa se tornar aceito. Pode perceber que toda pessoa que tem rejeição, ou ela tenta chamar a atenção de alguma forma, ou ela tenta, através do dinheiro, comprar amizades. Ela vai buscar sempre um fator externo. Tem meninas que começam a sair e ficar com muitos meninos, porque elas acham que assim elas vão ser aceitas.
Eu cuido de pastores há mais de 10 anos. E já cuidei de vários casos de traição, de adultério. E é impressionante quando isso acontece, como as mulheres buscam elementos externos para se tornarem novamente aceitas, porque ataca a sua autoestima, porque elas não se sentem mais amadas. E cada um de nós, por uma maneira ou por outra, experimentamos a rejeição, porque eu entendi de Deus que a rejeição ela não é provocada pelos outros, nós nascemos com isso, faz parte da natureza adâmica. Adão foi rejeitado por Deus por causa do pecado, e ele buscou algo externo para ser aceito, que não funciona. O que eu estou querendo te dizer é que tudo que você tentar fazer para ser aceito pelas pessoas não vai funcionar, só vai produzir frustração. Existe uma história que a Bíblia nos conta quando Rebeca ficou grávida. Vocês se lembram dessa história? Isaac orava por Rebeca, porque Rebeca não podia dar luz, e de repente Rebeca dá luz a gêmeos. Mas antes de dar luz, ela começa a perceber dentro do ventre que os moleques estavam brigando. Você já imaginou a cena? Você carregando 2 nenéns no ventre e o negócio era tão tumultuado que ela falou: meu, eles estão brigando aqui dentro. E ela foi orar ao Senhor e falou: Senhor, será que eu estou louca ou tem 2 bebês brigando aqui dentro? E daí o próprio Deus fala para ela assim: não, você não está louca. Sabe por que tem brigado? 2 crianças brigando, porque essas 2 crianças na verdade são 2 elementos proféticos. Eles representam 2 nações, eles representam 2 naturezas. E eu decreto que o maior servirá o menor. Todas as passagens do Antigo Testamento, a própria Bíblia diz que elas são sombras e figuras de realidades espirituais que depois são apresentadas no Novo Testamento. A gravidez de Rebeca, na verdade, ela demonstra aquilo que acontece comigo e com você. Todos nós carregamos essas 2 naturezas, e a que nasce primeiro e a que vem de fábrica com a gente é essa natureza adâmica, maldita, caída, cheia de rejeição, buscando ser aceito pelas pessoas. Mas em algum momento da nossa trajetória, nós nos encontramos com Cristo, e diz a palavra que nós nascemos de novo. Então uma nova natureza é gerada, mais nova. E a Bíblia já tem um decreto desde 2000 anos antes de Cristo. Qual é esse decreto? A natureza antiga que você carregava, essa natureza adâmica cheia de rejeição, ela vai ter que se sujeitar a essa nova natureza que você ganhou quando você nasceu de novo. É a única maneira de nós sermos livres da rejeição, é quando a vida de Cristo cresce em nós a tal ponto que ela governa sobre essa natureza caída. E quando isso acontece, e quando nós começamos a enxergar a vida por essa outra ótica, nós saímos de uma perspectiva natural e passamos a entender o que são perspectivas eternas. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você sabe o que são perspectivas eternas? Meu irmão aqui estava na hora do louvor falando sobre o dia mau. Tenho falado muito sobre isso também. É uma verdade o que ele ministrou. Todos nós enfrentamos esse dia mau, que, como você bem disse, pode ser dias, meses e anos. Às vezes são anos de uma enfermidade, de um problema. E aqui existe algo importante: como eu enxergo o dia mau, como eu enxergo a realidade dos dias que eu estou vivendo, por uma ótica natural ou através de uma perspectiva eterna? Porque aquilo que eu enxergo determina como eu reajo. Como você tem enxergado os teus dias? O outro irmão aqui que me antecedeu falou também nas ofertas sobre o que a pandemia produziu na economia. Donos de loja, todos os planejamentos, todas as coisas mudaram. Você começa a ser governado por uma realidade visível, ou você consegue enxergar além
daquilo que está acontecendo diante dos teus olhos. 2 Coríntios 4:18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse texto é muito forte. O que governa a tua vida? O que dirige a tua vida? Irmãos, você sabe qual que é o maior problema nosso? Que a igreja se tornou visual. A igreja se tornou um lugar que atrai as pessoas visualmente. Quantos de nós gostamos de chegar num ambiente bonito como esse, arrumado, com um belo de um telão, com uma pessoa que ministra legal o louvor e adoração, as pessoas bem arrumadas? Olha que igreja bonita. Olha para quem está do teu lado, fala assim: meu, eu gosto de vir aqui por causa de você. Fala assim. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso tudo é muito superficial. Se você escolhe o lugar que você frequenta pelo que você vê, você não entendeu nada do Evangelho. Se você escolhe os teus amigos pelo estilo deles, pela roupa deles, pelo como eles falam, você não entendeu nada do Evangelho. Nós não podemos ser governados pelas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas pelas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas. Isso é muito forte. Você sabe que o Senhor me deu uma palavra 2 anos atrás para que eu remisse o meu tempo, para que eu não gastasse o meu tempo com aqueles que às vezes brincam com o Evangelho. O Diogo sabe a seriedade com que eu conduzo o que a gente chama de paternidade. Quando nós conversamos a primeira vez, eu acho que ele esperou mais de 1 ano para que a gente firmasse uma aliança. Foi isso, não foi? Ontem eu saí da minha casa às 5 horas da tarde para atender na igreja um rapaz que depois de 3 anos de preso teve uma liberdade condicional de 5 dias. E esse rapaz teve uma experiência profunda dentro da prisão, lendo os meus livros, e pediu pelo amor de Deus se ele podia falar comigo. Irmãos, eu falo uma coisa para vocês: tem pastores, tem pessoas conhecidas, que o Senhor não gerou no meu coração uma vontade de conversar como Deus gerou em mim desejo de conversar com aquele presidiário. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu tomo uma decisão, eu não tomo baseado nos meus sentimentos ou nas minhas emoções, eu ouço o Espírito. E eu vi que naquele homem, naquele jovem, que tinha sido preso por uma série de crimes, tráfico de droga, roubo, um monte de coisa, eu vi que aquele rapaz teve uma experiência genuína com Cristo. E foi impactante para mim. Passei mais de 3 horas ontem conversando com ele, e eu não via na minha frente um presidiário, e eu via na minha frente um irmão em Cristo. E quantas vezes eu tive ministrando em locais, em igrejas lindas, conhecidas, em que o Senhor falava ao meu espírito: eu não estou nesse lugar. Então, igreja não tem a ver com aquilo que você vê, não tem a ver com a música que você canta, com quão legal foi o louvor ou as músicas que foram cantadas, com a organização do culto. Não, nada disso. Tudo isso é bom, mas tudo isso é superficial. Tudo isso é temporal. O que o Senhor quer gerar em nós é uma maturidade espiritual, para que a gente possa enxergar pelo Espírito. O Senhor não fica admirado pela roupa que você escolheu vir ao culto. O Senhor não fica admirado pelo tipo de oração que você faz quando você sobe aqui. Sabe por quê? Porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe a verdade de quem você é. Quantas pessoas pegam um microfone, liberam uma boa palavra, mas estão enfiadas na pornografia? Quantas pessoas pegam um microfone, cantam bonito, mas a vida está mergulhada em pecado? Você acha que isso impressiona quem?
Nós não podemos mais ser uma igreja governada pelas coisas que se veem. Quantos aqui desejam caminhar num lugar mais profundo com o Senhor? Levanta a sua mão. Olha, eu quero te dizer que historicamente as pessoas que desejam isso sempre foram minoria. Quando a gente vê a história dos espias, o povo de Deus estava saindo do Egito e estava em direção a uma terra prometida. Foi então que Moisés enviou 12 homens para avistar essa terra. Vocês conhecem essa história? Esses 12 homens saíram de um lugar, enviados pelo mesmo homem, amém? Os 12 estavam aqui, Moisés falou, vai lá, os 12 saíram de um lugar, e os 12 chegaram no mesmo lugar, e os 12 olharam para a mesma coisa, os 12 viram a mesma coisa, mas interessante que eles voltam, e 10 dão um relato daquilo que viram do mesmo lugar, da mesma posição, mas 10 viram uma coisa, 2 viram outra. Para 10 deles, o lugar era bom, mas era uma terra de gigantes, que eles seriam devorados vivos por aqueles homens se eles forem lá. Mas 2 olharam a mesma coisa e tiveram um outro relato. Não, a gente vai devorar aqueles caras lá, sabe por quê? Porque Deus nos deu essa terra. A gente vai passar por cima. Vamos lá porque a terra é boa. Como que você sai da mesma palavra de envio, chega no mesmo lugar e enxerga do mesmo ponto de observação, vê a mesma coisa, mas de uma dimensão diferente? 2, Josué e Caleb, possuíam uma perspectiva eterna. Eles tinham uma mente espiritual. Os outros 10, eles só conseguiam ver o que estava diante dos seus olhos. Quando a gente é governado por aquilo que está diante dos nossos olhos, nós temos uma visão limitada da vida. Nós escolhemos pessoas por interesse. Nós nos relacionamos com quem pode produzir algo para nós. Nós não conseguimos crescer em Deus, porque na verdade a gente só busca Deus para que Ele atenda às nossas vontades. E o Evangelho não é um lugar da realização das nossas vontades, mas que seja feita a vontade dEle em nós. E isso vai custar tudo. Vai custar a sua entrega, vai custar a sua renúncia. E só através disso a gente experimenta o que a Bíblia chama de paz, que excede o entendimento. Quantos aqui sabem o que é a paz que excede o entendimento? Essa paz que excede o entendimento é o que tem me sustentado ao longo da minha vida. Diante dos conflitos que eu passo, diante das circunstâncias adversas, das dificuldades que enfrentamos, você conseguir ter paz. Parece que a presença de Deus é algo tão poderoso, parece não, né? A presença de Deus é algo tão poderosa em nós, que quando você olha para as circunstâncias, ela lança fora o teu temor das circunstâncias. Você está diante de uma situação que você fala assim, e se der errado? Daí começa a surgir um medo, você fala assim, mas calma aí, e se der errado e eu estiver com o Senhor? Eu não vou ter medo. Se eu passar pelo fogo, mas se Ele passar comigo, tá beleza. Se eu passar pelas águas, beleza, mas se Ele estiver comigo, tá tudo bem. Se eu for para uma cova de leões, é terrível, mas se Ele estiver comigo, tá tudo bem. Ele não nos promete nos livrar das situações, mas Ele promete estar conosco em meio às situações. Certa vez o profeta estava com o seu servo, o profeta Eliseu, em 2 Reis capítulo 6, versículo 15. De manhã, quando o servo do homem de Deus se levantou para sair, viu que um exército com cavalos e carros cercou a cidade. Sim, meu senhor, exclamou o criado, o que vamos fazer?
Não tenha medo, respondeu Eliseu. Aqueles que estão conosco são mais do que eles. Olha que coisa. O servo de Eliseu tinha visto um exército cercando a cidade, um exército real. Ele não estava tendo uma visão espiritual, ele estava vendo, era o inimigo. E ele começou a ficar assustado e falou com o profeta: profeta, a gente está ferrado, a gente vai morrer hoje, estamos cercados, é o exército do inimigo. E o profeta falou assim: fica de boa aí, cara, são muito mais os que estão conosco do que esse exército aí. Eu acho que se eu fosse o servo do profeta, eu ia falar: você está chapado? Eu estou vendo o exército do inimigo, mas não estou vendo mais nada além disso. Como que são mais os que estão conosco? Daí Eliseu orou, falou: Senhor, abre os olhos de Geazi para que ele veja. E o Senhor então abriu, e o servo viu que a colina estava cheia de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Sabe o que nós precisamos pedir para que o Senhor faça nessa noite? Para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que a gente pare de olhar a realidade da vida a partir daquilo que nós estamos vendo, para que você consiga enxergar tudo o que você está passando pelo Espírito e não naturalmente. Deus tem um propósito na tua vida. Deus está construindo algo em meio aos processos que você está vivendo. Agora você precisa enxergar tudo o que você está vivendo através de uma perspectiva eterna, não temporal. Tem duas cartas que João escreve a duas igrejas em Apocalipse que ilustram bem o que eu estou falando: a igreja de Esmina e a igreja de Laodiceia. João foi arrebatado ao céu, e o Senhor começa a falar com ele e fala assim: escreve essas cartas. E ele começa a escrever essas cartas. Essas igrejas, elas são representações daquilo que eventualmente nós podemos ser como igreja. E é interessante que a igreja de Laodiceia, Diogo, ou melhor, a igreja de Esmina, ela passava por grande dificuldade, por profunda pobreza, e sofria com aquilo. Então o Senhor fala assim: João, escreve para a igreja de Esmina. Olha, o Senhor fala assim: olha, eu conheço a tua pobreza, e eu conheço o teu sofrimento, mas eu te digo que você é rica. O Senhor olhava aquela igreja, às vezes pode estar olhando para você hoje te falando isso. Você pode estar se perguntando: Senhor, quem sou eu? No meio dessa pandemia eu perdi tudo, eu não tenho riquezas, eu não sou conhecido por ninguém, eu preciso de ajuda. O Senhor falou: você pode ser pobre, você pode estar sofrendo, mas eu te digo, no Espírito você é rico. Você prefere ser rico diante dos homens ou diante de Deus? Você prefere ser aceito pelos homens, ou naquele dia o Senhor fala assim: vem cá, bendito do meu Pai, vem aqui no lugar que eu te preparei. Você está lutando para ser aceito por quem na sua vida? Se você permitir que a sua vida continue sendo governada por uma perspectiva natural, a rejeição, que é algo que você herdou desde que você nasceu, ela sempre vai ditar a regra na tua vida. Você vai vir para a igreja em função dos seus interesses, você vai se relacionar buscando ser aceito, você vai querer conquistar, você vai querer crescer, sempre para apresentar algo para alguém. Agora, quando a gente é liberto disso, quando de fato Cristo toma a nossa vida por completo, já não tem a ver com a opinião das pessoas, já não importa mais o que dizem as pessoas, já não importa mais se me olham como rico ou se me olham como pobre, mas como o Senhor olha para mim, é o que me governa e o que me sustenta. Ele escreve para aquela igreja que era pobre e fala assim: não, pode ser isso diante dos homens, mas você é rica. E daí depois ele fala assim: agora escreve para a igreja de Laodiceia, por favor. Daí João começa a escrever. Daí ele fala diferente. Ele não fala assim:
olha, você é pobre. Ele fala assim: você diz que é rica. Olha só que diferença. Você diz que é rica e que não tem falta de nada. Porém eu te digo, você é pobre, cega e nu. Compra de mim ouro puro e refinado, por causa da tua miséria. E compra também colírio, para que os teus olhos sejam lavados e você possa enxergar o tamanho da tua miséria. Esmina representa muitas vezes essa riqueza natural que nós tanto buscamos. Prestígio diante das pessoas, reconhecimento diante dos homens, bom carro, boa casa, bons recursos no bolso, uma igreja próspera, abençoada. Mas o nosso coração está longe de ser um coração de agradar a Deus. Nós não estamos rendidos, nós não perguntamos a Deus na tomada das nossas decisões, nós não oramos a Deus para administrar aquilo que Ele nos confia. Irmãos, quando você não tem nada, você tem que orar a Deus por tudo. Agora, quando você tem tudo, é muito natural que você não ore a Deus para nada. Você está aqui. Se você hoje se comparasse, com qual igreja você se compararia? Com Esmina ou com Laodiceia? A sua vida está tudo bem à vista das pessoas, mas está indo muito mal diante de Deus? Ou pode ser que a tua vida esteja indo mal diante do que as pessoas acham que é sucesso, mas a sua vida tem agradado a Deus mesmo em meio à dificuldade? Qual é a perspectiva que te governa? As perspectivas eternas ou as perspectivas temporais e naturais? Só existe um lugar que nos liberta de uma perspectiva natural e temporal, que é a cruz. A cruz é o lugar que nos rasga. Ela nos rasga da natureza, dessa natureza caída. A cruz, ela nos dá a capacidade de olhar para aqueles que nos rejeitaram, para aqueles que nos fizeram mal, e não transferir a culpa. Mas na cruz eu consigo dizer: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque eu passo a entender que a rejeição que eu carregava não foi causada por alguém, eu já trazia ela de fábrica. Eu paro de transferir a culpa para outros. É através da cruz que Jesus se tornou acessível a mim e a você. Sabe por quê? Porque Isaías, que profetizou 600 anos antes de Cristo, você consegue imaginar isso? Deus te dá uma palavra profética hoje que vai se cumprir daqui a 600 anos. 600 anos antes de Cristo, Isaías profetiza a respeito do Messias, e ele fala o seguinte: deixa eu ver se eu acho. Não importa. Ele fala o seguinte: que ele foi um homem de dores, o mais rejeitado entre os homens. Por que que Isaías fala que Jesus foi o mais rejeitado entre os homens, se ele não nasceu debaixo da natureza adâmica que eu e você nascemos? Você saberia me dizer? Por que que Isaías fala, e a Bíblia não mente, se Isaías falou, de fato Jesus foi mais rejeitado do que você pelos seus amigos na escola, mais rejeitado do que você que passou por uma traição, mais rejeitado por você que o teu sócio te passou a perna, mais rejeitado de alguém que tinha amigos e perdeu seus amigos porque perdeu dinheiro. Ele foi mais rejeitado que qualquer um de nós juntos, porque ele não foi só rejeitado pelos homens, ele também foi rejeitado pelo Pai. A Bíblia fala que nada pode nos separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem angústia, nem anjos, nem potestades, nem as coisas do presente e do porvir, nada
pode nos separar do amor de Deus que foi manifesto em quem? Em Cristo Jesus. Nada. Nada. Teus erros, teus acertos, nada. Deus continua te amando e esperando que você entenda que o principal prejudicado pela sua escolha de caminhar distante é você. Você pode ser rejeitado pelos homens, mas nunca pelo Senhor. Mas Jesus foi. A Bíblia diz que teve um momento na cruz que Deus virou as costas para ele. E sabe por que Deus virou as costas para Jesus? Não foi porque ele estava muito compadecido de ver o filho na cruz. Ai, não posso nem ver essa cena. Foi porque Jesus tomou sobre si toda a maldição. Porque Jesus tomou sobre si toda a rejeição. E há um abismo que separa Deus do pecado. Então, quando Deus olha para Jesus, Ele abomina Jesus. Porque Jesus literalmente tomou sobre si todo o pecado da humanidade. E a sensação de abandono do Pai é algo que nem eu nem você podemos ter noção do que se trata. Ao ponto de Jesus clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi rejeitado pelos discípulos. Todo mundo virou as costas. Ele foi rejeitado pelos seus, os judeus, para quem primeiramente ele veio, rejeitaram. E ele foi rejeitado pelo Pai. Sabe por quê? Porque ele tomou toda a rejeição, porque ele veio redimir a queda de Adão. Se o primeiro Adão se afastou de Deus por causa da desobediência, o último Adão, que é Cristo, ele se afasta de Deus para levar o meu e o seu pecado e depois nos reconciliar novamente com o Pai. Então a cruz é um lugar onde ele se fez maldito, para que quando nós entendêssemos isso, nós pudéssemos ser curados de toda a rejeição. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você não vai vencer a rejeição buscando ser aceito pelas pessoas. Não se vence a rejeição com elementos externos. A única maneira de você vencer todas essas coisas dentro de você é permitindo que Cristo, essa nova natureza, governe sobre aquilo que existia anteriormente. Se render completamente a Ele e começar a enxergar a vida a partir de uma perspectiva eterna e não natural. Quando a gente olha através de uma perspectiva eterna, os nossos conceitos de sucesso e fracasso mudam. Os nossos conceitos do que são igrejas bem-sucedidas ou não mudam. Os nossos conceitos do que é um homem de Deus ou não muda. Pede para Deus te mostrar pelo Espírito se as pessoas que você admira hoje de fato são dignas de admiração. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que a gente admira, a gente honra. E toda unção que você honra, você atrai sobre si. Então, se você não toma cuidado com quem é o alvo da tua admiração, você começa a atrair sobre si coisas que você nem imagina, simplesmente por estar colocando os teus olhos através de uma perspectiva natural no lugar errado. Eu quero orar nessa noite para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que você passe a enxergar a partir do Espírito, para que você possa entrar nessa dimensão da eternidade, e que as coisas temporais já não tenham mais poder de te dominar, de te governar ou de te entristecer. Quantos querem entrar nesse lugar? Se coloque de pé. Apocalipse nos fala para lavar os olhos nesse colírio. Uma das coisas que muda completamente a nossa vida é quando a nossa visão é mudada. O apóstolo Paulo caminhou por muito tempo achando que agradava a Deus, até um dia que ele tem um encontro com Cristo. Os seus olhos naturais são fechados, ele fica cego, mas os seus olhos espirituais são abertos.
Eu creio profeticamente que nessa noite o Senhor quer abrir os olhos espirituais de algumas pessoas. Eu creio que profeticamente hoje é uma noite que é um marco. Nós estamos celebrando ao Senhor pela vida dos pais dessa casa. E uma casa de filhos tem que ser uma casa de visão, tem que ser uma casa de legado, porque os filhos têm que ir além dos pais. Então Deus precisa nos curar na visão nessa noite. Deus precisa nos libertar de toda visão natural, temporal e egoísta. Se você deseja que o Senhor abra os teus olhos espirituais nessa noite, para que você enxergue do mesmo lugar que aqueles dois espias enxergaram, para que você enxergue assim como Paulo enxergou depois do encontro com Cristo, para que você enxergue aquilo que Deus falou para João escrever, e não aquilo que as igrejas pensavam que eram. Se você deseja isso, feche os teus olhos. E eu quero te pedir mais uma coisa profeticamente: coloque as suas duas mãos sobre os seus olhos. Eu vou orar por você. Você que é criança, você que é adolescente, você que é jovem, você que é mais velho, o Senhor quer te libertar de toda rejeição. Sabe, essa situação que te angustia, essa situação do teu passado, esse abuso, essa situação que te marcou, o Senhor quer transformar a tua visão sobre isso nessa noite. O Senhor quer transformar a sua visão a respeito do dia mau ou das dificuldades que você tem enfrentado. Ele quer te levar a enxergar a sua vida a partir dele. Como Paulo diz aos Romanos: transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Mudar de visão é mudar a compreensão da vida. E eu creio que o Senhor fará isso nessa noite, de uma forma sobrenatural. Pode ser que você saia daqui vendo pessoas como árvores, assim como aquele cego que foi curado gradativamente, mas de uma forma progressiva. Deus vai abrir sua visão espiritual. Deus vai levar vocês e vai levar essa casa a uma nova dimensão de maturidade. E para isso é fundamental que os nossos olhos se abram. Paulo fala assim, depois que os olhos dele foram abertos: a ninguém mais eu conheço segundo a carne. A partir de hoje, você vai começar a conhecer as pessoas pelo Espírito. Os nossos relacionamentos são do Espírito. Os nossos relacionamentos são por propósito. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite tão especial, para que o Senhor abra os nossos olhos. Eu oro por cada criança, por cada adolescente que tem sido marcado na sua vida e na sua trajetória por situações de rejeição. Abre os olhos deles, para que eles possam enxergar o teu amor e o teu cuidado em todo o tempo. Eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos pais dessa casa, o Diogo e a Vilma, que o Senhor também abra os olhos espirituais deles. Leva-os a uma outra dimensão, leva a uma profundidade maior. Esse colírio de Apocalipse, manda agora os teus anjos nesse lugar. Manda os teus anjos nesse lugar, e que esse colírio comece a ser pingado nos olhos de cada pessoa aqui. Abre os olhos agora em nome de Jesus, que os seus olhos espirituais se abram e que você possa ver através de uma nova perspectiva. Seja curado, seja restaurado, seja transformado em nome de Jesus. Se você crê,